Shabbat Shalom a todos e vamos começar a nossa reunião, né? Vamos iniciar Shabbat Shalom. Vamos iniciar com a oração. Vamos iniciar com a oração. Em sequência eu vou falar o título de hoje, o assunto que nós vamos estudar. Ó Pai bondoso, que habita no mais alto dos céus, nós te agradecemos, ó Yahvé dos exércitos, por estarmos vivos, por mais um dia e por estarmos reunidos para estudar a tua palavra. Que o teu sopro venha sobre nós para que possamos aprender cada vez mais o sentido verdadeiro das Escrituras. Te agradecemos pelos irmãos que estão presentes nessa reunião via WhatsApp. Te agradecemos também por aqueles que por algum motivo não puderam participar. Pedimos pelo Jota, pelo Alivan, o irmão Nelson, o irmão Mariano, o irmão José Carlos lá em Sergipe e tantos outros. E agradecemos por os que estão aqui nesse momento, pela Elisa, pela dona Cícera, mãe da Elisa, e pelo o irmão Sidney lá de Santos, que está conosco hoje, nos ouvindo. E te pedimos, ó Pai, que todos possam aprender a tua palavra. Nós te agradecemos, não porque somos merecedores de coisa alguma de ti, mas é em honra e mérito pelo sacrifício que fez o teu filho quando foi executado no madeiro. No nome de Yahoshua Mashiach, eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Então, irmãos, o tema que vamos estudar hoje é o discurso que Yahoshua fez sobre o Shabat. O discurso que Yahoshua fez sobre o Shabat. Esse discurso foi um discurso escrito, que muita gente pensa que ele não escreveu nada. Ele escreveu uma advertência sobre o dia de sábado e escreveu também uma resposta para o rei Avigaro. E um outro dia nós vamos falar sobre a pequena carta que ele escreveu para o rei Avigaro. E o rei Avigaro foi os sírios, foi a única nação do mundo que os sírios não tomaram parte nenhuma na morte dele. Na época era chamado de Hadassa. E esse povo não tomou parte na morte de Yahoshua. As nações do mundo, a maioria tinha pessoas lá para pedir a condenação dele. E o rei Avigar soube que o povo estava perseguindo ele e mesmo com um exército menor que ia marchar contra Israel para defender Yahoshua. Em outra oportunidade vamos falar sobre esse assunto, mas hoje vamos falar sobre o discurso do sábado, o que ele escreveu sobre o sábado. O escrito chegou na mão de Kefa e Kefa escreveu um tópico em cima. Kefa, que conhecemos como Pedro. Nós sabemos que as Escrituras recomendam em muitos versículos, principalmente na primeira aliança, na aliança inicial, que devemos observar o dia de sábado. E aquele povo no passado, eles tinham um zelo exacerbado. Tinha coisas que eles estabeleciam com relação à observação do sábado que não estavam em harmonia com a vontade do Todo-Poderoso. Isso nós temos certeza que eles faziam isso naquela época. Eles acrescentavam algo da própria natureza humana, que não podia tomar banho, que não podia, quer dizer, cuidar da higiene pessoal. Você não vai passar o dia todo tomando banho. Fazer obra de caridade. A Escritura não proíbe de forma alguma, em nenhuma parte de seu escrito, a questão de você fazer donativo, ou fazer alguma coisa com relação a fazer o bem ao próximo. Quando o texto menciona não trabalhar dia de sábado, é no sentido de trabalhar para ser remunerado, para receber uma paga por aquele dia. Mas se você faz o bem ao próximo, e principalmente na questão de ajudar a saúde do próximo, ou mesmo a saúde de um animal, você está agindo de acordo com as Escrituras. Nós vamos ver também o descrito com relação a esse assunto, mas agora vamos ler o discurso
sobre o discurso que Yahushua fez sobre o sábado. Dia sagrado estabelecido por Yahvehu antes da fundação do mundo, inerente ao descanso da humanidade. Por isso que nosso ilustre libertador Yahushua Mashiach, nosso dono, não trabalhava nesse dia. Estava sempre presente nas sinagogas. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Estava presente na sinagoga para anunciar a palavra e efetuar obras de filantropia que são permitidas serem feitas no Shabat. Vamos fazer uma pausazinha aqui e mostrar. Ele estava na sinagoga no Shabat. E um homem que tinha a mão ressequida, ele disse ao homem: queres ficar curado? O homem disse: quero. Estende a tua mão. O homem estendeu. E ele foi, falou, deu a bênção, e o homem ficou com a mão curada. Isso aconteceu numa sinagoga no Shabat. Então, no Shabat é proibido fazer o trabalho, efetuar o trabalho para ganhar dinheiro, conforme foi dito anteriormente. Mas fazer o bem não é refutado no dia de sábado. E a Yahushua até perguntou a ele lá: no sábado pode ou não fazer o bem? Aí eles ficaram sem resposta. E vale salientar que, sendo executado no quarto dia da semana, que eram quatro dias todos Shabbatot, ou seja, todos eram sábados, como dia para descansar. Era dia 11 de Nisan, quando Yahushua foi executado. Até o dia 14, 11, 12, 13 e 14, eram tudo Shabat. Eram 4 Shabat da Pessa, que o povo chama em português Páscoa. Então, vale salientar que, sendo executado no quarto dia da semana, hoje conhecido como quarta-feira, e no Shabat em sequência, estava seu corpo em descanso no túmulo, sendo ressuscitado dentre os mortos na noite posterior a esse dia, antes do iniciado do primeiro dia da semana, chamado atualmente de domingo. Então, nesse dia chamado domingo, ele já havia ressuscitado. Então, a tese do cristianismo de que Yahushua, como eles chamam ele com vários nomes de cada idioma das nações, aqui no Brasil, nos países de língua portuguesa, chamam ele de Jesus, e cada país dá um nome diferente. E Yahushua, ele não ressuscitou, nem era sábado, nem era domingo, mas estava mais perto do sábado, porque ele ressuscitou aproximadamente na 3ª hora da noite. Ele não passou muito tempo depois que escureceu. Então ele passou o sábado no descanso, que quem morre está descansando. Quem morre não está sentindo dor. Quem está morto lá no túmulo não está cônscio de absolutamente coisa alguma. E ele estava descansando no sábado em sequência à sua morte. Na noite que é posterior ao sábado, ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Altíssimo, conforme está lá escrito em Atos. E ele, aprovando o descanso sabático, Kefa tomou posse de uma carta que foi escrita por ele. Carta de Yahushua Mashiach, nosso ilustre, o filho de Elohim e libertador, que foi enviada da antiga cidade de Jerusalém a Roma, no tempo do sagrado emissário Kefa e também dos demais que são as colunas e sustentáculos da verdade. A quem Mashiach disse anteriormente: tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha casa de oração, e as portas do Sheol, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha, portas do Sheol. Sheol é sepultura, para onde Yahushua foi. Não é lugar de fogo. E darei a ti a chave do reino dos céus. E tudo quanto ligares sobre a terra, será ligado nos céus. E quando desligares sobre a terra, estará desligado sobre os céus. Esta carta ficou suspensa no meio do templo. Mas Kefa, o grande emissário do ilustre, apareceu em sonho diante de um ancião de Jerusalém e disse-lhe: levanta-te, ancião, e olha a carta purificada de nosso ilustre Yahushua Mashiach. O ancião levantou-se tremendo e penetrou no templo. E ao ver a carta purificada no meio do templo, suspensa no ar, a mesma não caía, exclamou de lágrimas: grande és tu, ilustre, e admiráveis são as tuas obras, pois nos é dado conhecer esta carta que diriges a todo mundo.
E depois de convocar todos os membros da grande casa de oração, os rabinos, anciãos, os chefes de família, homens, mulheres e crianças, e de recitar entre lágrimas durante algum tempo a seguinte prece: mostrai-nos, ilustre, a riqueza de tuas bondades ao este povo, humilde e indigno que te roga. A hora terceira, a carta desceu nas mãos do ancião, a mesma purificada. Este trêmulo, cheio de temor, venerou e beijou-a. Depois abriu e encontrou escrito o que segue: vede e considerai, filho dos homens, que vos entreguei o dia sagrado